chuvinha me deixa louco para fazer uma questão de matemática. Agora vai. Galerinha, página 48, eu fiz o A e o B da 1, né? E ficou a C para ti. Primeiro, não custa lembrar de onde é que veio essa fórmula. Essa fórmula, geralmente, ela não é fornecida, gente. É uma fórmula que o aluno tem que entender como é que ela surge. Se eu quero calcular a área de uma fatia de pizza, basta eu conhecer o ângulo da fatia de pizza. Até porque, se fosse a pizza toda, é 360 graus e a área é a área da circunferência, πr ao quadrado. Mas se eu quero calcular a área apenas da fatia de um ângulo alfa, a área vai dar A. Cruz credo fica 360 graus vezes A, é alfa que multiplica πr ao quadrado. E o 360 que está multiplicando passa dividindo. Então tu vê, ó, eu fiz a fórmula na tua frente, é uma regra de 3 pura e simples. Se tu sabe o ângulo, tu acha a área desse setor circular. Coisas desse formato em forma de fatia de pizza é chamado de setor circular. Feita a dedução, ali está no formulário. Com base na figura, a quanto equivaleria a área do setor circular em relação à área do círculo C, alfa igual a 90? Beleza? Vou pegar a formuleta e no lugar do alfa eu vou colocar 90 graus. Quando a gente coloca 90 no alfa e simplifica com o 360, elimina 0 e 0, divide por 9 em cima e embaixo, dá πr ao quadrado sobre 4, o que mostra que é 1/4 da área do círculo. Vamos responder então. A área do setor circular para alfa igual a 90 corresponde a 1/4 da área do círculo. Obrigado. Claro que a resposta não precisa estar idêntica à minha, né? Pode falar a mesma coisa com as tuas palavras. Isso era uma coisa que para mim era tão difícil. Eu sentia vontade toda hora de chamar o professor e pedir para ele ler a minha, para ver se era satisfatória. Né? Mas tu tem que aprender a ler duas coisas diferentes e interpretar se elas estão dizendo a mesma coisa ou não, e confiar na tua interpretação. Mas a minha vontade ainda na tua idade era, deixa eu dar uma lidinha para ver se a minha está certa. Né? Mas não precisa ficar idêntica à minha. Aliás, a minha não está igual à da apostila. Quer que eu leia a da apostila para te ver como é que ficou? Deixa eu ver a da apostila. A área do setor circular seria igual à 4ª parte da área do círculo. Né? Falou a mesma coisa com palavras levemente diferentes. Né? Questão 3. 3? Não, 2, Alzheimer, 2. Com base nos itens anteriores, a área do setor circular é direta ou inversamente proporcional ao ângulo alfa? Justifique. Quando a gente calculou para 360 graus, que era um ângulo maior, deu a área toda. Quando foi 180 graus, deu metade. Quando foi 90, deu 1/4. Ou seja, quando o ângulo diminuiu 4 vezes, a área diminuiu 4 vezes. Certo? Então é diretamente proporcional. Ele pede para justificar. Diretamente proporcional. Pois, quanto menor o ângulo alfa, menor a área do setor circular. Para ser uma resposta mais precisa ainda, diretamente proporcional, pois quando o ângulo alfa se reduz à metade, a área do setor circular se reduz à metade. Quando o ângulo alfa se reduz à 4ª parte, a área do setor circular fica reduzida à 4ª parte. Porque não basta um diminuir, o outro diminuir para ser diretamente proporcional, né? Tem que diminuir na mesma quantidade, certo? De maneira mais simplista, diretamente proporcional, pois quanto menor o ângulo alfa, menor a área do setor circular. E ainda isso ocorreu na mesma proporção. Questão 3. O comprimento L do arco é direta ou inversamente proporcional ao ângulo alfa? Justifique.
E aí, galera, o cara fez um desenho, É direto, né? marcou um setor circular ângulo alfa e está falando sobre esse arco aqui, ó, o arco que está sendo observado pelo ângulo alfa. É proporcional. Parabéns, o arco tem o mesmo tamanho do ângulo, certo? Falando em graus, né? Claro que se a gente fosse medir esse tamanho, nós teríamos que fazer uma regrinha de 3 muito similar à da área, certo? E ele está falando é o comprimento do arco, né? É o comprimento L, ele quer saber o tamanho, então, L. Vamos fazer uma continha? Se fosse uma volta toda, qual seria o tamanho do arco de uma volta toda? A volta toda. 360 graus é a volta toda, mas como é que é o tamanho, como é que se mede o tamanho de uma volta? Quase. 2πr. O arco de uma volta toda pode ser calculado por 2πr, só que agora eu quero da volta toda? Não. Só do ângulo alfa. Para um ângulo alfa, o arco fica x. Cruz credo, mesma coisa, né? 360 vezes x é igual a 2πr alfa. Está multiplicando, passa dividindo. Se eu quiser simplificar para ficar bonitinho, vai ficar πr alfa sobre 180. Assim eu estou te provando que o comprimento é diretamente proporcional ao ângulo. Quanto maior for o ângulo, maior é o comprimento do arco. Certo? Ele chamou de L, né, Vá? Então, peraí, vou chamar de L também para ficar bem elegante. Ó. Então, fiz a prova matemática. Ele perguntava se era diretamente ou inversamente proporcional. É diretamente proporcional. Pois, quanto maior o alfa, maior o comprimento do arco, que é o L. É diretamente proporcional, pois quanto maior o alfa, maior o comprimento do L. Se for um ângulo de 90 graus, vai dar 1/4 do comprimento para uma volta toda, que é 360 graus. Beleza. Ó, ele fez uma formuletinha ali, ó. Ele fez uma formuleta já relacionando tudo. Eu não gostei daquela fórmula dele, a maneira como ele colocou. Parece que é meio do além, assim, não gostei. Eu acho muito mais fácil o cara entender a origem da fórmula para calcular o arco e a origem da fórmula para calcular a circunferência. Eu fiz no começo da aula. Uma regra de 3. 360 graus é a volta toda. πr ao quadrado se tu quiser a área, 2πr se tu quiser o arco. Certo? Alfa, x, cruz credo, calcula o que tu quer na hora. Sem problema. Legal. Essa parte das questões da tarefa era mais para tu relembrar da aula passada, fixar o conteúdo e ali depois começam os probleminhas. Vamos aos probleminhas então. Ainda na página 48, só que agora naquela parte para fazer. Para fazer. Questão 1. Eu lembro até que eu dei uma dica para vocês nessa questão 1, né? A região destacada na figura é chamada de coroa circular. Faz sentido, hein? Parece uma coroa mesmo. Pois é limitada por duas circunferências concêntricas. O que seria concêntrica? Que tem o mesmo centro. Parabéns, concêntrica. Cêntrica lembra centro, com, né? É mesmo. Então, concêntrica, mesmo centro. Sendo 2 centímetros e 4 centímetros a medida dos raios das circunferências, determine a área da coroa circular. Eu te disse que nesse caso era só calcular a área do círculo maior e diminuir a área do círculo menor. Eu acho que o natural, já que vocês sabiam que a área de uma circunferência, de um círculo de uma circunferência é πr ao quadrado, eu acho que o mais natural no teu caso era fazer os cálculos separadamente, certo? E depois subtrair. Então, πrzão ao quadrado menos πrzinho ao quadrado. Quanto é que é o raio grande? 4 centímetros. 4 ao quadrado menos o raio pequeno, 2 ao quadrado. 4 vezes 4, 16π menos 2 vezes 2, 4π. Eu não vou multiplicar por π agora, porque senão teria que fazer duas multiplicações com vírgula e depois uma subtração com vírgula.
eu prefiro primeiro fazer que 16π menos 4π É 12. é 12π. E aí só no final eu faço 12 vezes o π que ele pediu para usar, 3,14. Então, a área é igual a 314 vezes 12. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 12? 4. Ah, tá. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Falei errado, né? 8, 6, 7, 3. E tem duas casas após a vírgula. Então ficou 37,68, como é a área, centímetros quadrados. Beleza? Uma aluna, né, do terceirão comentou, né? Professor, esse dia eu te vi corrigindo prova ali à tarde, estava usando uma calculadora. Eu falei, claro, eu faço conta todos os dias na frente dos meus alunos. Qualquer conta de multiplicar, dividir, raiz, o escambau, todo dia mostrando como é, fazendo, né? Só que faltava fora da sala de aula eu também ficar me testando, fazendo conta à mão, né? Certo? Aí já é loucura. Agora, se de repente eu parasse de fazer as contas todas de multiplicar e dividir, se eu passar um ano sem fazer na mão as contas de multiplicar e dividir, tu acha que eu vou melhorar? Não, eu vou piorar, vou ficar mais lento. Certo? É assim. Então o cara tem que entender que mesmo um cara que está há 10 anos fazendo aquela coisa, se ele para de exercitar aquilo, ele enferruja, certo? Mas aí na hora que eu vou perder muito tempo fora de sala de aula, que eu não tenho que provar, que eu não tenho que estimular ninguém a fazer, eu pego a minha calculadora científica e faço rapidinho, certo? Sem problema algum, né? Agora, eu estou sempre fazendo as contas na frente de vocês, mostrando como faz, te estimulando a sempre fazer no punho, né? Porque na tua idade usar calculadora seria realmente um crime contra o teu cérebro. 2. Um círculo com 5 centímetros de raio tem um setor circular cuja área é delimitada por um ângulo de 30 graus. Determine a medida da superfície desse setor circular. Não acredito. Não acredito. Π igual a 3. Ah, não. Ah, fraco. Fraco. Esse cara é fraco. Mas tudo bem, vamos perdoar o cara. 30 graus, o cara falou, disse que o raio é 5 centímetros. Eu vou facilitar para a galera do segundo ano. Que isso, cara? Π igual a 3. Fraquinho, fraquinho. Então tá, a área é igual. Πr é o quadrado da circunferência toda. Multiplica pelo alfa, divide por 360, é o do setor circular. O alfa é 30 graus, tu tem que botar 30 no lugar do alfa. O π, ele pediu para usar 3, coitado, 3. E o raio, 5 ao quadrado. Não vou sair multiplicando que nem um desesperado, né, amigo? Vamos simplificar primeiro. Divide por 10 em cima e embaixo. Divide por 3 em cima dá 1. Divide por 3 embaixo dá 12. Divide por 3 em cima dá 1. Divide por 3 embaixo, 4. Ficou bem fácil. 5 vezes 5? 25 reais em 4 parcelas. 12,50, 6,25. 6,25. Era área, como é centímetros, centímetros ao quadrado. Manda, querido. Eu não tinha visto que era para considerar o π3 e aí eu dei uma gizinha. Legal, legal. Vamos só fazer aqui rapidinho para ver como é que ia ficar. Gostei de ver o comentário, amigo. Então, no final das contas, vai ficar o seguinte, para quem usou o valor ninja, não olhou e usou o valor 3,14. Vamos dar uma olhadinha. Divide por 30 em cima dá 1. Divide por 30 embaixo dá 12. Aí ficaria 5 vezes 5, 25. 314 vezes 25. 20 vai 2, 5, 6, 7. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 15 vai 1, 5, 6, 7, 8. Duas casas após a vírgula. Então ficou 78,50 dividido por 12. É isso? 78,5 dividido para 12 igual às casas, elimina a vírgula. Ficou 785 dividido por 120. Vamos arriscar 6, né? 6 vezes 0, 0. 2 vezes 6, 12 vai 1. 6 mais 1, 7. Isso aqui é um 0, eu juro. 5 menos 0 é 5. 8 menos 2 é 6. 0 menos 0, vírgula, para poder baixar um 0. Certo? Vai ficar 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 6, 10, vai 1.
5 mais 1, 6, sobrou 50. Abaixa o 0 e vai dar 4. 4 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. Sobra 20. E abaixa um 0, vai dar 1. 1 vezes 120, 120 sobra 8. Abaixa o 0. Vai dar 6. Que vai dar 720. Opa, vai sobrar 80 de novo. Vai começar o repeteco. E bem no número da besta, né? Certo? É isso? Sobrou 80. Já tinha sobrado 80 antes? Não, ainda não, ainda não. Abaixa um 0. 800. Não tinha acabado de sobrar. Tinha acabado de sobrar, tá certo, aqui 800. Então vai começar a se repetir, né? O amigo tem razão. Se o cara faz o cálculo pelo valor verdadeiro do pi, né? Então aqui ficou aproximadamente, aqui ficou um pouco mais preciso. Ficaria 6,5416666. É, o cara colocou 3 por isso. Pois é, mas por isso que eu chamei ele de fraco. Né? Nessa hora ele está dizendo, ah, foda-se, se o cara está no segundo ano e não sabe multiplicar e dividir com vírgula, né? E eu digo, não, foda-se, não, tem que reprovar. Tem que reprovar. Claro que tem que reprovar, por amor. Por amor, esse jovem que pode ser um coitado no futuro se não aprender isso. Então o certo é o pai identificar isso no final do ano. Eu já vi fazer isso, mas é só pai foda que faz isso. Quero que vocês reprovem meu filho. Já vi pai chegando aqui nesse colégio falar, vocês têm que reprovar meu filho. Ele não sabe isso, não sabe aquilo, e é um absurdo um guri nessa idade não saber isso. Porra, isso é que é amor, cara. Um amor que vai doer dentro dele, entendeu? Um amor que, porra, vai fazer o filho dele talvez ficar magoado com o pai. Mas esse cara sabe o que ele está fazendo. Esse cara sabe o que ele está fazendo, reprovando o filho porque ele sabe que o filho vai se arrombar no futuro se ele não souber, certo? Aliás, isso era uma coisa para tu fazer uma autoanálise. Isso era para fazer uma autoanálise. Eu sei, eu podia estar aqui. Será que eu estou na série adequada para o meu conhecimento? Porque muitos acabam chegando na série sem conhecimento básico. Aí ferra. Né? Como é que eu vou explicar a física e matemática bonita para o cara se o cara não tem a matemática básica? Certo? De qualquer maneira, parabéns, garoto. Gostei de ver. Principalmente se fez a ponta da munheca ali. Aí ficou bonito. Show de bola. Então, 3,14 ficou bem mais trabalhoso. Exercitou bem mais. Show de bola. Vamos que vamos. Questão 3, a última. A bandeira do Japão tem um formato retangular com um círculo vermelho ao centro que representa o Sol. E é chamada pelos japoneses por Nishoki, bandeira do Sol, ou Hinomaru, disco solar. O japonês está muito bom. Tô fazendo aula com o Galhaço, né? Na verdade, eu lembro só do até 10, né, do judô, né, quem faz judô. Isso aí, show de bola. Nada de... A única coisa que eu aprendi no judô foi isso. Uma comunidade japonesa resolveu confeccionar uma grande bandeira do Japão com 30 metros de comprimento por 20 metros de largura. Sabendo que o diâmetro do círculo vermelho equivale a 3/5 da largura da bandeira, determine. Dado, considere π igual a 3 a 14. Esse é japonês, não fala. A área é em vermelho da bandeira, beleza? Ele falou que o diâmetro do círculo é 3/5 da largura da bandeira. E quanto foi a largura da bandeira? 20. Então o primeiro passo é calcular o diâmetro. 20 dividido por 5? 4 vezes 3? 12. E ele está colocando em metros. Pô, essa é uma senhora bandeira. Então o diâmetro é 12 metros. Ele quer a área do círculo. Como é que se calcula a área de um círculo? Πr ao quadrado. Se tu quiser usar o D, seria πd ao quadrado sobre 4. Certo? Mas é muito mais fácil, eu acho, tu lembrar que o raio da bicicleta é a metade do diâmetro da roda, né? Quem tem uma bicicleta sabe disso. Lembra do raio da bicicleta? Provavelmente já deve ter trecado teu pezinho ali alguma vez. É bem incrível essa parte. 3,14 vezes 6 ao quadrado. 6 vezes 6? 314 vezes 36. 24 vai 2, 6, 7, 8. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 4, 12 vai 1. 3 mais 1, 4. 3 vezes 3, 9. 4, 10 vai 1. 13 vai 1. 11. E aí ficou com 2 casas após a vírgula. Confere para mim, por favor. Sim. Você tem? Tá certo. 113,4. O que mesmo? Metros quadrados. Muito obrigado. Metros quadrados. A letra A já foi. Letra A já foi. Letra B. A área total da bandeira.
Isso, é um retângulo, né? Então base vezes altura, a base da bandeira, que é o comprimento, é 30, a altura ficou 20, que multiplicando vai dar 600 metros quadrados. Só os japoneses mesmo fazer uma bandeira dessa. Pela madrugada. Eu pensei que fosse eu. A área em branco da bandeira, tu pega a área total da bandeira e subtrai a área da parte vermelha, que é 113,04. Cuidado, hein? Vírgula embaixo de vírgula. Não dá, pede emprestado, não dá, pede emprestado, pede emprestado. Aqui fica 5, 9, 9, 9 e ali é 10. 10 menos 4, 6. 9 menos 0, 9. 9 menos 3, 6. 9 menos 1 e 5 menos 1, 4. 486,96 metros quadrados. 486,96 metros quadrados. E galera, não se esqueçam. O cara que não faz a tarefa, eu não posso ajudar esse cara, eu não posso salvar essa alma, eu só posso salvar quem me permite. É que nem a história da fé, né? Só se o cara se permite ter aquela fé que vai funcionar. Se o cara não tem a fé, não rola, o milagre não acontece. Professor, se tivesse tirado primeiro 100, depois tirando pouquinho em pouquinho, seria mais fácil. Ótimo, legal, né? Primeiro tira 100, sobra 500. Tira 13, sobra 487. E depois tira mais 4 centavos, sobra 436,96. Parabéns, concordo contigo. Para fazer mentalmente, o segredo é esse, garoto. Parabéns. Só pensa em dinheiro. Pensa em dinheiro, cara. Eu uso isso direto e comigo funciona muito bem, cara. Meu cérebro fica bem ligadinho quando eu estou pensando em grana.